Bom, vamos lá, pessoal. O ITIE é um instituto de ciência e tecnologia, né? Dentro do universo aí, da ciência e tecnologia é uma ICT, tá? É uma terminologia. Como tem parque tecnológico, centro de inovação, incubadora, né? São palavras aí do universo, né, da inovação. Uma delas é uma ICT. Então, é o que o ITIE é uma associação sem fins econômicos e de interesse público. Então, é o único instituto até hoje brasileiro dedicado a processos industriais de produção de edificações. Parece um parágrafo, né, o que eu falei. Mas é isso. É você transformar o que é tarefa do canteiro de obra em processo industrial. Então, para isso, eu preciso ter demanda. Sim. E eu tenho que ter projeto de fabricação e montagem. Sim. DFMA. Então, a gente trabalha com essa terminologia que é muito mais do engenheiro mecânico, do engenheiro da produção, do engenheiro mecatrônico, né? O engenheiro civil, eu brinco às vezes, né? A gente leva ele lá no ITIE, daqui a pouco ele não está lá dentro do galpão, ele está lá no barro, né? Então, aí você tem que puxar ele de volta. O mundo dele é a obra, né? Sim, sim. E o nosso propósito com o ITIE é transformar obra em produto. Sim. Então, esse é o nosso desafio. Nosso desafio é transformar aquilo que vocês têm de entendimento de obra para produto. E nós vamos falar um pouco aí do porquê que nós temos que fazer isso. Sim, sim. Então, o ITIE é um instituto que foi criado esse ano aqui, um ano, inclusive, emblemático, né? A gente faz 10 anos. Legal, então, parabéns. Em 2023, obrigado. A gente está fazendo aí 10 anos de existência. Então, é um instituto que já está aí meio longevo, né? Nasceu aí com um propósito incomum. Sim. Né? O pessoal, quando pensa na construção civil, pensa em obra, pensa em execução, né? Pensa no canteiro. E a gente não veio falar de canteiro, a gente veio falar de produção. A gente veio falar do universo do fabricante de edificações e componentes. Sim. Tenho certeza que vocês nunca ouviram falar nessa terminologia. Aliás, não tem nem KNAI no Brasil para isso. Esse é um dos papéis do ITIE, é criar, né, o KNAI desse novo player, que é alguém que não é uma consultora, não é um fabricante de materiais, não é só um fabricante, por exemplo, de estrutura metálica. Ele é um fabricante de componentes e de edificações. Esse é uma nova linguagem que vai emergir cada vez mais no mundo inteiro. Sim. Cada dia mais você vai ver o pessoal que tem visão industrial ligado à construção civil. Falar de construção industrializada é falar de um mundo de indústria. Então, o ITIE, ele faz essa ponte. Sim. Então, já que nós estamos falando de livro de pontes, aliás, eu escrevi o primeiro livro em língua portuguesa sobre construção off-site. Ele é um livro digital, né? Mas assim que ele se tornar físico, a gente pretende aí fazer também uma tiragem. Eu te chamo para lançar. Vamos trazer ele aqui, obrigado. Vamos trazer ele aqui, vai ser um prazer. Legal. E lá bem na hora que a gente começa, né, a falar, o primeiro tópico é isso, né? O papel nosso é criar pontes. É criar ponte entre o canteiro de obras com esse mundo industrial, né? Com a indústria. Eu vou tentar complementar o que você falou, você me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que o ITIE, ele hoje é um instituto que ele está preparado para receber pessoas que se interessam pela tecnologia em construção e vocês dão aula para essas pessoas práticas, não é isso? No local. Assim, a gente começou sem um programa educacional. Então, lá há 10 anos atrás, não existia um programa educacional. Existia uma associação com esse propósito de desenvolver programas. Quando eu falo programas, não são softwares, são programas, ações, né, políticas que pudessem ajudar que a industrialização se tornasse pauta. Sim. Okay? Então, essa era a nossa preocupação. Como é que nós vamos pôr na cabeça de engenheiro civil, de arquiteto, de tecnólogo, de técnico de edificações, de construtor, né, a importância de industrializar a construção civil. Essa era a nossa preocupação. Como encontrar esses caminhos. Sim. Em 2018, então, 4 anos depois, né, 5 anos aí quase, da criação do ITIE, nós criamos um conceito. Inteligência multiconstrutiva. Certo. Então, por que nós criamos esse conceito? IMC ao quadrado. Aí já é a logomarca, né? Que, inclusive é a marca registrada. Mas assim, o conceito de inteligência multiconstrutiva, ele nasceu da seguinte forma. Se eu queria falar de construção industrializada,
eu não podia marcar uma live, né, ou uma palestra na época de construção industrializada. Ia estar eu público, né? e a pessoa que estava ali para depois limpar a sala. Verdade. Né? Então eu ia nos eventos de construção tradicional com o tema da construção, com a construção da inteligência multiconstrutiva. Uhum. E por que eu falava de inteligência multiconstrutiva? Porque é muito ruim, gente, você chegar para uma pessoa que trabalha com uma determinada tecnologia e dizer, nossa, cara, como você é atrasado, como isso aí já não tem nada a ver. Quer dizer, é um péssimo cartão de visita. Porque você não criou uma empatia. Você criou já uma barreira. Você já começou a colocar a pessoa abaixo. Né? Então, eu dizia para as pessoas o seguinte, não é inteligente você saber construir de mais de uma coisa, né? De mais de uma forma. De mais de uma opção, né? Então, assim, eu não estou diminuindo você, eu estou multiplicando. Eu estou aumentando você. Não estou dizendo para você largar a alvenaria, não estou falando para você largar concreto armado. Eu estou dizendo para você que seria importante você conhecer disso. Não estou falando para você trabalhar, estou falando para você conhecer. Por conta de um preconceito técnico que existe no setor. Esse preconceito, ele é feroz. Né? Então, eu comecei com isso. Quando você vai para o mundo aí da psicologia, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de inteligência emocional. Inteligência emocional é uma teoria, né, das múltiplas inteligências. Então, basicamente, desenvolver a sua inteligência multiconstrutiva é mais uma forma de inteligência. Sim. Quer dizer, não é porque você trabalha com estrutura metálica que você não precisa conhecer nada sobre compósito. Nem que você não tenha que conhecer o básico de uma estrutura de madeira engenheirada. Nem que você não tenha que conhecer nada sobre concreto armado. Ou é metálica em aço, por que não conhecer um pouco do alumínio ou de alguma outra liga? Ah, não, eu não preciso, eu não quero. Legal, você não precisa se aprofundar. Mas ter a ignorância do assunto não é legal. Porque ainda mais no mundo que você tem que trabalhar de forma colaborativa, se surge alguém que entende um pouco de um outro assunto, você não tem nem como bater um papo, porque você não sabe nada. Então, esse foi o nosso primeiro passo para mexer com a cultura da construção civil. Ao invés de falar de industrialização, a gente começou a abrir a mente do pessoal, dizendo, cara, vamos conversar além desse umbigo seu, vamos olhar um pouco mais periférico e olhar um pouco para fora daquilo que você está na sua bolha. Né? Você está na bolha da estrutura metálica, mas vamos olhar um pouco para fora? O que de repente tem de bom aí fora disso que podia agregar naquilo que você faz? Verdade. Então, era uma forma que nós encontramos. E hoje, por exemplo, vou colocar questões práticas. Por que uma pessoa que constrói uma casa em alvenaria não pode fazer uma cobertura de light steel frame? Por que ela não pode fazer uma fachada, não pode fazer uma divisória de drywall? Sim, misto, né? Não pode colocar um parasita, né? Colocar uma edificação complementar, por ser bem mais leve, né? O peso próprio da edificação, complementando um segundo pavimento, um terceiro pavimento, numa edificação de alvenaria. Isso é inteligência multiconstrutiva. Sim. Verdade. É só entendendo um pouco o básico de um outro sistema construtivo que você pode ter um insight de falar, cara, a sobrecarga que foi considerada aqui não permite um novo pavimento de alvenaria. Mas eu descobri que tem um sistema construtivo chamado Light Steel Frame, ou um sistema construtivo chamado Light Wood Frame, ou um outro sistema, o Structural Insulated Panels, que permite, porque é 4 vezes o peso próprio do outro. Então, vai viabilizar a sua ampliação. Sim. Isso é a inteligência multiconstrutiva que permite. Então, nosso primeiro passo foi isso. Desenvolver um conceito que fizesse as pessoas pararem para ouvir, assim, pô, né? Por que eu não quero nem ouvir sobre aquele assunto? Sim. Verdade. Chamar a atenção, então, pelo menos. Né? Esse foi um passo importante e que hoje dá o nome não só a um programa educacional, mas a própria instituição de ensino superior que nós criamos, a primeira instituição de ensino superior da América Latina que ensina métodos modernos de construção. Então, um pouquinho aí da nossa história e por que tem aí o Inteligência Multiconstrutiva, por que tem o ITE, por que tem curso, e